A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais um EBD Online da Alfa e Ômega. Iniciamos o ano de 2024 estudando sobre a igreja, sobre a eclesiologia, sim, o corpo de Cristo, a origem, a natureza, a vocação da igreja no mundo. Nós que temos como comentarista o pastor José Gonçalves, na revista proposta para a CPAD, para a turma dos adultos, nesse primeiro trimestre de 2024. Você já começou, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, que ama Cristo, que busca dia após dia se parecer mais com Ele e também conhecer mais a Ele. Você já começou a sua leitura bíblica anual? Eu te convido aí, te desafio a iniciar a leitura bíblica anual. Você pode ler 7 capítulos por dia, 3 capítulos e meio por dia. Você lerá a Bíblia em um ano. 7 capítulos por dia você lerá a Bíblia em 6 meses. Você pode ler aí cerca de 14 capítulos por dia e fazer o desafio dos 100 dias lendo a Bíblia em pouco mais que 3 meses. O que interessa é que nós tenhamos um contato com a palavra de Deus e tenhamos uma visão panorâmica da revelação que o Senhor nos concedeu desde o Antigo até o Novo Testamento, do fim ao começo, para que entendamos o projeto de salvação que foi assim enviado para nós através do nosso Senhor Jesus Cristo, registrado nas Sagradas Escrituras. Nesse primeiro trimestre nós iremos trabalhar sobre a origem da igreja na aula de número 1, imagens bíblicas da igreja. Isso eu amo, já te recomendo a ver a aula que está disponível no YouTube do evangelista Abílio Rosário, meu grande amigo e mestre, que trabalha com igrejas em sombras e tipos. Riquíssimo esse conteúdo disponível na internet. Nós iremos falar um pouco sobre isso na segunda aula. A natureza da igreja. Na lição 4, a igreja e o reino de Deus. A lição 5, a missão da igreja de Cristo. Depois, a igreja enquanto organismo e organização. O ministério da igreja. A disciplina na igreja. O batismo como a primeira ordenança, a ceia do Senhor como a segunda ordenança, o culto da igreja cristã, o papel da pregação no culto, isso aí é muito importante, tem sido muito desvalorizado, e o poder de Deus na missão da igreja. Será um trimestre interessante falar sobre o corpo de Cristo. Aqui numa aula inaugural, eu vou ser bem... Nós não temos tempo suficiente e, como sempre falamos, a ideia aqui é contribuir para você que está estudando, você que está vendo outras aulas, você que vai ministrar, você que está fazendo a sua pesquisa particular, agregar conteúdo para que os irmãos possam trazer aí uma aula de excelência nas suas congregações, nas suas igrejas locais. Então nós temos aqui na origem da igreja o texto áureo que está em Atos 2:38, que diz: "E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." A verdade prática diz que a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. O texto da leitura bíblica em classe, que aparece para nós em Atos, capítulo de número 2, versículo 1 e 2, depois os versículos 37 e 38, nos diz: "Cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões?" Bem, primeiro o contexto de o vento encher a casa, as línguas repartidas. A gente vai trabalhar um pouco mais à frente esse texto, e depois, ouvindo a pregação de Pedro a partir dos questionamentos que foram levantados e das explicações que ele vai trazer, há um questionamento que nasce no interior daqueles homens que foram impactados pela palavra e pelo mover do Espírito Santo. O que nós faremos? Então Pedro vai dizer: "Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis
o dom do Espírito Santo. Nós estamos aqui diante de uma lição que vai falar sobre a igreja, que desde a introdução o comentarista lembra o que Paulo escreveu em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 15, que a igreja ela é chamada coluna e firmeza, ou esteio da verdade. Ela é a base, ela é a estrutura, né, a qual a sociedade ela vai ter a oportunidade de conhecer e glorificar a Deus. Sim, Deus se move hoje por intermédio da sua igreja, né? Nós vamos ver que no Antigo Testamento, e aqui aparecem dois termos dos originais, né? Tanto o termo do hebraico no Velho Testamento quanto o termo do Novo Testamento, né? Nós vamos ver aqui a figura de Israel como sendo um povo, uma nação eleita, ainda que alguns acreditam que a igreja hoje ficou no lugar de Israel. Nós cremos que a nação de Israel ainda tem promessas para ela, né? A igreja ela é uma outra coisa, é diferente, ela não é o Israel de Deus. Simbolicamente nós estamos atuando como povo de Deus na terra, né? Agora, enquanto Israel rejeitou o Senhor Jesus Cristo, mas Deus não substituiu a igreja por Israel. Israel viveu um momento e terá um outro momento, como terá a sua aprovação na grande tribulação e depois irá vivenciar algo extraordinário no período do milênio com a regência do próprio Senhor. Mas a igreja não substituiu Israel, mas ela sim herdou aí, né, porque a salvação veio por meio dos judeus, herdou uma grande bênção e está atuando como sacerdócio real, como geração eleita, como nação santa, como um povo que foi adquirido, comprado das trevas para a maravilhosa luz, comprada para anunciar aquele que a tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos aqui duas palavras que expressam, segundo o comentarista, a questão de Israel enquanto etnia, enquanto um povo, né? E também a questão da igreja. Essas palavras, tanto o Qahal quanto a eclésia, elas não eram exclusivas do povo de Deus, mas elas têm a sua força quando dentro do contexto religioso, né, ali para expressar sim o povo de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. É claro que dentro do Velho Testamento se referia a Israel, mas existe uma conexão que a Septuaginta faz, né, e você vai ver, nós vamos trabalhar isso em lições mais à frente. A Septuaginta é a tradução do Velho Testamento para o grego, pedida por Alexandre o Grande, por 72 eruditos, que faz essa conexão de eclésia com Qahal. Então, não é que a igreja agora está no lugar de Israel por se apropriar do termo, mas o contexto de Qahal fala de uma assembleia, uma comunidade, um povo separado e santo que foi chamado para representar a Deus na terra. Eu trouxe o termo aqui, né? Eu trouxe o contexto que está o termo de Qahal em Deuteronômio 4, conforme o comentarista traz alguns desses textos, né? Ele é o povo reunido, o dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta, um ajuntamento, né? O que é Qahal? A reunião, um ajuntamento. Essa reunião podia acontecer por motivos religiosos, mas também por motivos políticos, né? Para poder deliberar alguma coisa, para convocar para a batalha, para julgar alguma coisa e sempre com sua força maior para adorar ao Senhor e reconhecer a grandeza de Deus, né? Em Deuteronômio 4:10, esse povo é reunido. Reunido para quê? Para ouvir a palavra e para aprender a palavra e para temer ao Senhor todos os dias na terra em que viver. E não somente isso, ensinar, ouvir a palavra, aprender a palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, ele já está num contexto aqui de executar aquilo que ouviu, que aprendeu, que absorveu e que agora vai viver
todos os dias, e não somente isso, ensinar. Nós estamos aqui para ouvir a palavra, nós estamos aqui para aprender a palavra, nós estamos aqui enquanto discípulos, enquanto igreja, para poder viver a palavra, não somente ouvintes, mas praticantes, como disse Tiago, e também estamos aqui para compartilhar da palavra, em especial aos nossos filhos, aqueles que estão ao nosso redor, na nossa área de atuação, e a tantos quantos o Senhor colocar diante de nós, como nós trabalhamos no trimestre passado, falando até os confins da terra, né? Então, nós vemos aqui o contexto de Curral, que em Neemias aparece como um grande ajuntamento, em 1 Crônicas como uma congregação específica de Israel, 1 Crônicas 13, em Juízes como uma congregação do povo, em Juízes 20, né? E temos o contexto de eclésia, bem, que aí já é no Novo Testamento. Então nós vemos que Curral era um povo, mas na sua etimologia tem um contexto de povo separado, um povo santo que adora ao Senhor. A eclésia, ela era uma reunião de cidadãos livres que tinham direito dentro da comunidade, em especial a comunidade grega. Era um povo que era chamado para fora de suas casas para deliberar, porque tinha ali a autonomia para poder falar e fazer escolhas no meio de uma assembleia de um povo, né? Ou seja, é a assembleia de um povo reunido em um lugar público com o fim de deliberar algo. Uma assembleia aqui de israelitas também poderia ser chamado de eclésia, ou qualquer ajuntamento ou multidão de homens reunidos por um acaso, por até mesmo questões de tumulto, como aconteceu lá em Éfeso, né? As pessoas se levantando por conta da atuação que Paulo estava fazendo. Mas não é um contexto somente social, histórico, natural. Não, ela tem um contexto espiritual no sentido cristão. A eclésia é a assembleia dos cristãos reunidos para adorar em um encontro religioso. Então, a igreja, eu até coloquei aqui, a igreja, ela não se resume a uma comunidade local. A igreja, ela não se resume a um prédio. Ela é um conjunto de pessoas regeneradas, batizadas em nome de Cristo. Ela é um conjunto de pessoas que foram compradas, lavadas, remidas pelo sangue. Ela é um ajuntamento de pessoas regeneradas e batizadas em nome de Jesus, né? Ela é uma comunidade de pessoas que são salvas em Cristo Jesus. É o corpo de Cristo em todo lugar, né? É o meio pelo qual o Espírito Santo age na terra para conhecimento do Salvador Jesus Cristo e também da glória de Deus, né? Ela é a coluna e a firmeza da verdade, e entre tantos outros símbolos, né, que falou de coluna e esteio, nós vamos voltar. Ela é o farol, ela é a amada, ela é a luz do mundo, ela é o sal da terra, e a gente vai deixar para a aula que vem, que tem aí mensagens simbólicas para a igreja, coisas extraordinárias, né? Então, o grupo cristão, eclésia, grupo de cristãos ou daqueles que na esperança da salvação eterna em Jesus observam seus próprios ritos religiosos, observam a sua vida de acordo com aquilo que creem, mantêm os seus encontros espirituais e administram os seus próprios assuntos, administram as suas vidas de acordo com os regulamentos prescritos para o corpo por amor à ordem. Mas não é só o regimento interno, não é só, no nosso caso, a regra de fé da Assembleia de Deus ou de qualquer outra denominação, né? Não é só isso, é a palavra, é viver a palavra, é um ajuntamento de pessoas que vivem de acordo com um ideal. E o nosso ideal não é só um ideal, é a própria revelação de Deus para o homem, que é a palavra, né? Aqueles que em qualquer lugar, numa cidade ou vila, constituem um grupo e estão unidos em um corpo, né? Onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, né? A igreja, a totalidade de cristãos dispersos por todo o mundo, a assembleia dos cristãos fiéis, né? E que já foram também recebidos nos céus. Então nós vamos ver
que a igreja ela é muito mais ampla do que a placa da Assembleia de Deus, a placa da Presbiteriana, a placa da Maranata, da Confissão Arminiana, da Confissão Reformada, a placa da Universal, a placa disso, daquilo, enfim, não é uma placa. A igreja é corpo de Cristo. A igreja é o conjunto de pessoas que foram salvas em Cristo, compradas e lavadas pelo sangue de Jesus. Então, nós vamos ver aqui, dentro do contexto da aula que estamos, dessa matéria que será trabalhada nesse trimestre, a amplitude da igreja e a sua atuação, né? A eclesiologia, ela é uma ciência ampla, tem escritos dos mais diversos, cada denominação vai trabalhar esse contexto de eclesiologia de uma forma diferente, e nós, enquanto pentecostais clássicos, vamos visualizar a igreja, o porquê da igreja, a origem da igreja, para que ela está aqui, qual é o objetivo da igreja, o que a igreja, como ela atua, né, na terra, e o que vai acontecer com essa igreja, né, como nós falamos no finalzinho ali, pregando Cristo até o arrebatamento, né. Então, assim, tem situações que são específicas de estudo, de pesquisa de cada linha. Como falamos, a igreja é o conjunto daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Olha o que está escrito em Efésios 3, de 3 a 6. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Vai falar de Cristo e da igreja, também em outra parte, mais à frente, na mesma carta aos Efésios, ao qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, a saber que os gentios são cordeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Não tem judeu, não tem grego. Paulo vai falar muito isso nos Efésios, né? Nós trabalhamos há alguns anos atrás, está lá registrado no outro canal que perdemos o acesso, um trimestre inteiro falando dentro do contexto ali de Efésios, muito rico, né? Ali, depois me procure, a gente passa o link para você. Então nós vamos ver que não tem judeu, não tem grego, não tem gentil, não tem preto, não tem branco, não tem gordo, não tem magro, não tem rico, não tem pobre. Todos são um em Cristo Jesus, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, né? Então, esse povo que foi comprado todo, Deus amou o mundo, ele não elegeu um grupo apenas de pessoas, ele não escolheu alguns para ser salvos e outros para ser condenados, ele deu a oportunidade a todos, e todos aqueles que escolherem responder a esse chamado desfrutarão dessa obra maravilhosa que foi feita no Calvário, né? Então nós vemos aqui que a igreja, ela se reunia para adorar a Deus, e ela se reunia para buscar a face do Senhor, para orar, e Deus respondia, porque enquanto Pedro estava preso, o povo, a igreja, estava em contínua oração. Estava em oração no Pentecoste, estava em oração quando Pedro estava preso. O povo vivia em oração e na doutrina dos apóstolos, por isso que Deus ia acrescentando, né? Ali, olha o que Paulo ainda vai falar aos Efésios. Olhai, né, em Atos capítulo 20, quando ele está falando aos líderes de Éfeso, lá em Mileto: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja. Nós estamos falando de textos que falam da igreja, que ele resgatou com seu sangue. Então, a igreja, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Nós fomos, enquanto igreja do Senhor, compradas pelo sangue de Jesus. Ali, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A igreja, ela nasce com o intermédio da obra de Cristo. A igreja, ela foi idealizada na eternidade pelo próprio Deus, né? Ela foi anunciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo e ela foi criada ao mesmo tempo pelo próprio Cristo. É Cristo que
cria a igreja ali a partir do momento em que ele realiza a sua obra extraordinária, a sua obra maravilhosa, que é a obra da cruz, e ela vai ser inaugurada a partir do batismo com o Espírito Santo, do derramamento do poder, que vai assim abraçar a todos aqueles que serão revestidos de poder para fazer a obra de Deus, né? Ali tem um contexto, ó. Ainda vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. Nessa parte, nós falamos que Deus ele não abre acepção de pessoas, muito pelo contrário, ele abraça a todos, né? E ele faz a todos, por intermédio da sua obra na cruz, um só corpo. Essa igreja ela é fundada em Cristo. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está em Mateus 16, 18, e ainda que exista a perspectiva apostólica romana, né, aqui a igreja está fundada em Pedro, que é aquele que recebe a herança do próprio Cristo, da onde viria também os papas e a sua sequência. Não, aí quando o Senhor Jesus está falando com Pedro ali em Mateus, ele está falando, é em mim mesmo, né? Pois também que te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra, sobre essa rocha inabalável, que sou eu mesmo, né? A pedra de esquina, a base sobre a qual a casa bem edificada, ela não cai, em Cristo mesmo que foi firmada a igreja do Senhor, né? Então nós vamos ver que ele é a nossa base, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as quais a riqueza da glória da sua herança nos santos, a qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. É em Cristo, é pelo sacrifício de Cristo, é pela ressurreição de Cristo. Cristo é a base, ele é a cabeça da igreja. Não é em Pedro, não é em homem nenhum. Essa instituição não foi criada por homens, não, ela foi criada pelo próprio Deus, ainda que alguns não valorizem. Nosso Senhor valoriza a igreja, ainda que em muitos lugares nós sejamos zombados, rechaçados, o Senhor, ele valoriza os seus servos fiéis, a comunidade dos santos, a qual ele entregou o seu filho para morrer e salvar, né? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. A igreja, ela vai crescendo, né? A igreja vem como aquela que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. Ela vai avançando, ela vai crescendo, porque ela está edificada, ela está firmada, ela está enraizada em Cristo, né, que é a nossa base, a nossa rocha. Então ela não foi fundada em homens, ela não foi fundamentada em homens, ela foi fundamentada no Senhor, né? De modo que essa instituição, ela não é forjada por homem, então
O acesso a ela não é por intermédio de uma adesão, não é simplesmente alguém que quer, porque não é um clube, não é uma associação, né? Para você entrar na igreja, para você fazer parte do corpo de Cristo, você precisa se arrepender. Era a mensagem de João Batista, era a mensagem de Jesus, era a mensagem de Pedro, da igreja primitiva, de Paulo. Continua sendo a nossa mensagem. O ingresso de alguém é por meio do arrependimento. Foi o texto que nós lemos em Atos 2,38. Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Cristo Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Por que isso? Porque agora nós nos tornamos templo do Espírito. E aí você entende o contexto de Mateus 3,11, onde João Batista ele fala que viria outro, o qual ele não era digno de amarrar, nem de limpar as sandálias dos pés, né? Porque ele batizava somente com água, mas esse que viria, que ele também chamou de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Tem que tomar cuidado com isso aqui para não misturar. Veja bem o que está em 1 Coríntios 6,19. Não sabeis vós que vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós somos batizados com o fogo, mas não é o fogo pentecostal, é o fogo que queima o velho homem, é o fogo que queima a iniquidade, que queima o pecado, é o fogo que purifica, e ali faz como um processo de um barro que na mão do oleiro vira um vaso e depois passado pelo fogo fica mais forte para receber o conteúdo que é a presença do Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo não é o batismo com o Espírito Santo para atuação, é receber o Espírito Santo e para que ele possa fazer morada em nós, e assim nós recebemos também o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, está em Gálatas capítulo 5, 22, e esse fruto, ele mostra a transformação que o Espírito vai fazendo em nós, forjando em nós o caráter de Cristo Jesus, mas também da mesma forma que Deus nos batizou com fogo, nos purificando, nos transformando, nos fazendo morada para esse Espírito que vai nos ajudar a viver esse fruto. A Bíblia diz que Jesus prometeu aos discípulos em Lucas 24, 49, vocês fiquem em Jerusalém, porque eu vou enviar a promessa do meu Pai, fica lá em Jerusalém até ser revestido do alto. E aí vem o cumprimento, que é a inauguração da igreja, que acontece em Atos 2, 1, 4, o cumprimento da promessa de Joel 2. Como é que é? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente ou concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Sim, começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós vemos então aqui que nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus, ele faz em nós morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos concede o fruto do Espírito para vivermos a vida cristã de modo a dar bom testemunho. Mas também o Senhor nos revestiu de poder para trabalhar com excelência, com eficácia, com a ajuda do Espírito Santo, né? E o Senhor cooperava com eles. O Senhor tem cooperado com a igreja, tem manifestado o seu poder por intermédio da igreja, né? De modo que nós vamos ver em 1 Coríntios 12, 4, 14, os versículos, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um segundo o que é útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar,
há outra operação de maravilhas, há outra profecia, há outro dom de discernir os espíritos, há outra variedade de línguas, há outra interpretação de línguas, mas um só, é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Sim, porque também o corpo não é um só membro, mas são muitos membros. Nós somos membros do corpo de Cristo, somos morada do templo, somos morada do Espírito Santo e temos em nós e buscamos praticar, viver dia após dia o fruto do Espírito. Sim, mas também fomos revestidos do Espírito, revestidos de poder para, assim, através desses dons que nós lemos aqui de 1 Coríntios 12, exercer o ministério da igreja na face da terra. Então a igreja, ela é a congregação dos santos. A origem da igreja é em Deus. A origem da igreja, ela é no próprio Deus. Cristo vem anunciar o reino dos céus, esse reino que vem dos céus, que estava se manifestando através dele, que hoje está dentro de mim e você, e que se amplia à medida que outros vêm se achegando até Cristo, a igreja, a congregação dos santos, que ali sim pode ter a conexão com o Qahal. Nós não somos a substituição de Israel, mas nós somos o povo santo chamado a congregar-nos para adorar a Deus, a eclésia chamada para fora, para deliberarmos em prol do reino de Deus e crescendo, glorificar o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer em Atos, capítulo 2, 47, sim, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, todo dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós vimos sobre o povo de Deus na história. Nós vimos aqui também sobre a igreja como uma criação divina. Nós vimos sobre a igreja como a comunidade do salvo, daqueles que são regenerados, né, que adentram nessa comunidade por meio do arrependimento. E nós entendemos, né, que somos batizados em Cristo, morremos para nós mesmos e assim no sepultamento social somos introduzidos na sociedade como aqueles que vão representar a Cristo. Fomos batizados no Espírito, no que tange a receber o fruto do Espírito, ser morada de Deus, e fomos batizados com o Espírito para ser revestidos de poder e fazer uma grande obra. Essa é só a aula inaugural e nós iremos falar durante esse trimestre. Contamos com a sua presença, já pedimos que deixe aí o seu curtir e compartilhe essa aula, que se inscreva no canal, né, para que outros possam também ver essa mensagem, ser edificados por essa palavra, de modo que pensamos e cremos que assim em Deus possa ter te ajudado de alguma forma e contribuir aí para a ministração da sua aula. A conclusão diz que nessa lição vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte e a ressurreição e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem nenhum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O fundamento é Cristo, é a cabeça da igreja. Por isso é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo, a noiva, a amada que está sendo adornada para aquele grande dia. E se ele não voltar, nós nos vemos na semana que vem. A paz do Senhor.